noite! Vamos falar hoje sobre Big Techs e psique, tá? Big Techs são grandes empresas de tecnologias, empresas das quais nós utilizamos, por exemplo, Facebook, Google, Amazon, né? São algumas dessas empresas, né? Que são grandes em tecnologia, fornecem muitos serviços para diferentes pessoas de diferentes partes do mundo e, consequentemente, quando fornece serviços, também capta muitos dados. E esses dados, consequentemente, hoje é o petróleo, como eu venho falando nos últimos vídeos, tá? Então, vamos entender um pouquinho como que essas empresas, elas realmente estão tendo algum impacto sobre a psique humana. Se a gente for parar para pensar, né, o Instagram hoje, né, que é uma das redes sociais administrada até mesmo pelo Facebook, né, o Instagram é uma rede social onde as pessoas só colocam fotos bonitas, né? Realmente aquelas fotos dizendo só sobre os momentos bons. E isso, consequentemente, uma pessoa olhando para aquela realidade que é uma fantasia, né? Aparenta ser tudo é uma mil maravilha. Como a gente sabe que na vida nem tudo é mil maravilhas. A gente vai ter momentos de baixa, momentos de alta, momentos de felicidade, momentos de tristeza, né? Mas uma rede social ela não mostra a parte da tristeza, ela só mostra a parte da felicidade. E sem sombra de dúvida, isso tem um impacto muito grande quando a gente lidar com redes sociais, onde as pessoas estão constantemente tendo contato com isso, né? E uma grande infinidade de informações chegando a todo momento, tanto para ajudar como também para atrapalhar. Então isso vai depender muito do filtro que essas pessoas estão utilizando, né? Mas essas Big Techs são as principais empresas das quais fornecem informação. São os meios de comunicação que hoje é muito popular. Por exemplo, o Facebook, onde a gente tem todo um conteúdo relacionado aos nossos amigos, conhecidos, data de aniversário, né? A gente tem realmente uma grande quantidade de dados, informações vindo a todo momento para a gente, né? Pelo feed de notícias. Assim como também todas as pesquisas que a gente faz no Google, né? As nossas perguntas, consequentemente as respostas que vêm até nós, e a gente clica, tudo isso ajuda com que os algoritmos fiquem cada vez mais capacitados e muito mais inteligente para nos fornecer mais informações, e por esse motivo ele termina se tornando não apenas algo que deveria ser acessível, controlado, né, otimizável, mas também se torna algo viciante. Então você começa a ver as pessoas ficando aí 24 horas no celular, né, sem parar. Portanto, isso é normal até o ponto de que essa tecnologia e todo o fornecimento de serviços não esteja te atrapalhando, não atrapalhe o seu desenvolvimento. Porque hoje em dia, a quantidade de notificações, a quantidade de notícias que a gente vem recebendo, sem sombra de dúvida, se a gente não tiver uma organização e um controle, isso pode nos atrapalhar, né? Eu, por exemplo, silencio todas as minhas notificações, tá? Porque senão eu estaria recebendo um monte de informações sobre diferentes plataformas, mídias a todo momento, tá? Mas hoje, quando a gente fala de Big Techs, é importante a gente também entender um pouco da quantidade de dados que essas empresas capturam da gente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, veja os dados que essas empresas, Big Techs, né, grandes empresas de tecnologias, elas pegam da gente, elas capturam esses dados por meio das suas plataformas após a gente preencher um acesso ou a gente simplesmente navegar pelas suas mídias. Consequentemente, elas vão receber todas essas informações. Então, a gente vê aqui logo de início, temos Google, Facebook, Apple, Twitter, Amazon e Microsoft. Né? Nome, né? Você vê na lista, né? Consequentemente, que a maioria delas capturam, né? Número de celular, veja que também tem acesso, e-mail da mesma forma. Então, algumas coisas, por exemplo, no que você trabalha, somente o Facebook e o Google têm acesso, porém a Apple e outras mídias já não têm, né? Porém, juntando toda essa base de dados, essas informações, sem sombra de dúvida, essas mídias, essas Big Techs, elas começam a te conhecer muito, propriamente dito, pessoal, né? Então a gente começa a perceber
um desnível, onde eles têm muito mais informação sobre você do que você realmente tem informações que você precisa. Afinal, muitas informações estão espalhadas e você tem que procurar. Diferente deles que tem todo um histórico completo da sua vida no meio digital, tá? Então, você pode perceber aqui que muitas dessas mídias sociais captura também as formas de pagamento que você utiliza, né? A Apple, a Amazon, Microsoft, né? Sua localização, a grande maioria delas também pegam esses dados. E, sem sombra de dúvida, isso nas mãos erradas pode fazer muito estrago, tá? Então, veja que é muitos dados que são capturados sobre você, tá? Agora, o ponto principal aqui, quando a gente fala de Big Techs, né? E o quanto que isso afeta você como pessoa, sem sombra de dúvida, é também a questão de ser influenciador, ser uma pessoa de respeito. Recentemente, a gente teve um caso do próprio Donald Trump, onde o presidente dos Estados Unidos, ele simplesmente foi boicotado em todas as suas mídias sociais, tá? Eu acredito que foi uma medida muito agressiva até mesmo, porque não foi apenas algumas mídias, mas sim foram quase todas. Inclusive tem um artigo aqui que eu vou trazer para vocês. Eu vou deixar esse link na descrição também para vocês acessar. Veja que o Twitch e o Snapchat também desativaram, Shopify, Facebook, Instagram, o Twitter, o TikTok, o YouTube, o Reddit, todas essas mídias sociais simplesmente proibiram o Donald Trump de continuar o seu engajamento com o seu público. Então a gente está falando aqui o poder que uma grande empresa de tecnologia tem, até mesmo por um presidente. Então ela consegue confrontar um presidente. E aí agora a gente entra na seguinte análise. Sem ele ter um meio de se comunicar para todo aquele público que ele lutou, ele alcançou, qual que é a força e poder que ele tem como meio comum? Ele não tem mais. A partir do momento que essas Big Techs elas retiraram esse poder dele, ele não tem mais nada. E é interessante até mesmo a gente falar que eles construíram, né, o Trump junto com o pessoal da direita, eles construíram um aplicativo, e esse aplicativo foi justamente para todos os assinantes, seguidores do Donald Trump, acompanhar ele. E por esse aplicativo estar hospedado dentro do Google e da Apple, consequentemente, eles também boicotaram. Eles simplesmente falaram que esse aplicativo não vai fazer mais parte e retiraram, removeram. Então você vê como você é refém das grandes empresas de tecnologia. Tá, legal. Falei sobre empresa de tecnologia, falei também sobre o quanto isso impacta na sua vida e os dados que cada uma dessas Big Techs tem sobre você, tá? Então, agora a gente entrando numa linha de raciocínio, a gente entende que se com o presidente dos Estados Unidos aconteceu isso, quem pode afirmar que não pode acontecer isso com qualquer tipo de usuário, né, influenciador dentro do mercado? Então, você começa a perceber que o seu poder de expressão, né, a sua força de expressão para junto com a sua comunidade e a todas as pessoas que estão próximo de você e te seguem, ela simplesmente pode desaparecer a qualquer momento. Então é importante a gente se atentar a isso e entender agora o porquê e motivo e razão, né, a blockchain, sem sombra de dúvida, pode revolucionar esse mercado. E aí, existem alguns aplicativos, existem soluções descentralizadas que já estão sendo criadas, já foram criadas, já estão em uso e muitas das pessoas vão começar a conhecer, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguma dessas soluções. Então, a gente tem aqui, primeiramente, a Web 2.0, que é essa web que você conhece, do Google Chrome, né? Google Drive de armazenamento, Skype, né? Android como sistema operacional de equipamentos móveis, né? Temos iOS também, voltado para como sistema operacional, e redes sociais, Facebook, Twitter,
mensagens, WhatsApp, o WeChat, e também temos formas de trabalho como se fosse um freelance, como a Upwork. Aí, quando a gente vai para o mercado, para a tecnologia de Web 3.0, na verdade, né, a gente começa a perceber uma mudança de paradigma, uma mudança onde a tecnologia ela se torna descentralizada. Então você percebe aqui que o Chrome ele é administrado pelo Google. Então você vê que todas as conexões são ligadas em um único ponto. Esse ponto central, é ele que controla. Então, quem é o fundador, quem é responsável pela administração do Google, vai controlar todas as informações relacionadas ao navegador do Google. É diferente, por exemplo, de uma rede onde tem várias conexões. Então, ocorre uma descentralização. Essa descentralização de informação faz com que não fique uma única empresa responsável. Então, o navegador Brave é um dos navegadores aí que, sem sombra de dúvida, está revolucionando na questão de descentralização. Então, a gente não tem mais uma instituição por trás, mas temos uma rede conectada aonde ela, entrelaçada, sem sombra de dúvida, cria um ambiente muito dinâmico, um ambiente do qual a gente pode esperar avanços tanto por parte de programadores como também por parte dos usuários na questão de ter liberdade e utilizar esse navegador da melhor forma possível. Então a gente também tem formas de armazenamento, Skype para fazer videochamadas, nós temos uma forma descentralizada, aplicativos para ser montado consequentemente um sistema operacional, né, e você utilizar isso dentro do seu telefone celular. Nós temos a iOS e a Essential.on, Extremity, a Casa, são outras mídias sociais descentralizadas, aonde você consegue se comunicar, né, sem ter a questão de centralização igual Facebook e Twitter. Status, que é uma rede de mensagens, onde você consegue fazer envios de mensagem de forma criptografada, com muita poder e de decisão e uma descentralização muito robusta e segurança no envio e recebimento dessas mensagens. E também temos uma plataforma onde você pode trabalhar como freelance e, consequentemente, ganhar, né, a sua moeda, né, da sua escolha por meio de uma plataforma também descentralizada para não depender de uma única instituição. Então, você percebe que existem muitas soluções que estão sendo criadas para combater, para brigar, bater de frente com as Big Techs. E é uma questão apenas de tempo. Por quê? O efeito de rede, o efeito de crescimento, quando se trata de tecnologia, é quase que uma tendência, entendeu? A gente não pode competir, sem sombra de dúvida, bater de frente com uma gigante como Google, Facebook, Amazon, mas na medida que novas tecnologias estão sendo criadas e essas tecnologias vão sendo ligadas a vários outros sistemas, você começa a ver uma estrutura, um ecossistema sendo criado, aonde essas empresas que são centralizadas, elas começam a perder espaço. É isso que vai acontecer nos próximos 10 anos. Tá? E prova disso, por exemplo, é uma coisa que já está acontecendo nesse exato momento. Veja, por exemplo, aqui o protocolo da Chainlink, tá? Que é um protocolo muito promissor, é um protocolo do qual, sem sombra de dúvida, dá para você criar várias infraestruturas em si, ecossistemas. Então você vê que temos uma blockchain no meio, né? Uma blockchain de determinadas moedas, a Chainlink fazendo a conexão entre vários outros tipos de redes. Então, de um lado você tem os bancos HSBC, você tem Swift, você tem Citibank, Morgan Chase e, consequentemente, vários outros bancos e instituições financeiras. Do outro lado, você tem Bloomberg, você tem vários outros, vamos dizer assim, bancos de dados, né, de informações voltadas para financeiras. Temos serviços de pagamentos aqui do lado, Visa, PayPal, Mastercard, né? Aqui a gente tem outras blockchains. Então, no mercado de criptomoedas hoje a gente tem mais de 7 mil ativos aproximadamente. Então, imagine que
pode ter uma conexão, né? Você fazer essa conexão em si, aonde todos esses serviços são meio que conectados e ao mesmo tempo um serviço fornece acessibilidade para o outro e você consegue fazer isso de forma descentralizada, interoperável e de forma descentralizada, sem ter uma instituição financeira responsável por todos esses processos de intermediação. Isso é fundamental, porque o Google, o que ele faz? Ele simplesmente, cara, ele pega os nossos dados aqui, ele começa a pegar várias informações, várias perguntas e respostas, ele vai juntando aqui em todos esses dados e quando a gente for acessar, ele nos permite ter acesso a essa quantidade de dados buscado por várias pessoas ao redor do mundo. Então, nós alimentamos o Google e, consequentemente, ele fornece esses dados para a gente. Só que quem dá a permissão para ser fornecidas essas informações é o próprio Google. Se você tiver um sistema descentralizado, aonde que essas informações podem ser fornecidas sem essa permissão, aonde essas informações sejam de forma pública, pesquisável, as coisas se tornam um pouco mais descentralizadas, sem essa questão de poder boicotar, ou porque você é direita, ou porque você é esquerda, ou porque você é contra o partido X, ou porque você é o partido Y, porque a tecnologia ela funciona de forma igual, independente da cor, independente do seu sexo, independente da sua religião, independente do que for. A tecnologia sempre vai funcionar da forma programada. Então, por exemplo, desse sistema aqui da Chainlink, a gente vê isso, onde várias redes são conectadas entre si e, consequentemente, isso cria um ecossistema muito diversificado, onde você pode, como usuário, usufruir, ter acessibilidade, ter custo baixo e, ao mesmo tempo, se beneficiar de um ambiente descentralizado. Então, isso é realmente o conflito entre Big Techs e o quanto que isso pode te atrapalhar, o quanto que isso, sem sombra de dúvida, tem um impacto na sua vida. E eu acho que é isso, é essa mensagem que eu queria passar com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Siga o nosso canal aqui embaixo, entre no nosso grupo para vocês ficar acompanhando, né, todas as notícias. Todo santo dia a gente compartilha alguns dados dos nossos grupos dentro do nosso canal do Telegram, onde você pode obter várias informações gratuitas diariamente, tá? E é isso. A gente se vê na próxima aula. Forte abraço.